Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando 1 Reis 17, que vai nos contar uma história muito bonita sobre o profeta Elias. A palavra diz que Elias era um tisbita, pertencente aos moradores de Gileade, e ele profetiza contra Acabe, dizendo que durante anos não cairia chuva do céu e nenhum orvalho, senão segundo a palavra dele. Porque Baal era considerado o deus da fertilidade. E o Senhor então mostrou que ele não tinha poder nenhum. E o Senhor diz a Elias para retirar-se dali, esconder-se junto ao ribeiro de Querite e que lá bebesse as águas do ribeiro e fosse sustentado pelos corvos, que por ordem do Senhor o alimentariam. Corvos, segundo alguns estudiosos, são na verdade uma tribo nômade de árabes, conhecidas por esse nome, e não a ave propriamente dita. Mas aqui há diferentes interpretações e a gente não vai entrar nessa controvérsia, alguns teólogos discordam. Mas o importante é que o Senhor o sustentou. E ele foi lá, bebia da água do ribeiro, os corvos lhe traziam pão e a água de manhã e à noite, versículo 6. Passados alguns dias, o ribeiro secou, como ele mesmo havia profetizado que aconteceria, porque não havia mais chuva na terra. Então o Senhor lhe diz para ir a Sarepta, onde lá uma mulher viúva o sustentaria. E ele foi. E chegando à porta de Sarepta, eis que havia uma viúva apanhando lenha. E ele lhe diz: traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água e também um bocado de pão para que eu coma. Versículo 10 e 11. Porém, ela lhe disse que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e que ia preparar 2 cavacos, um para ela e um para seu filho, para comerem e morrerem. Versículo 12. E ele lhe diz: vá, não temas, porém faz para mim primeiro o pão e depois faça um para você e o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não acabará até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Versículo 14. E ela, surpreendentemente, pela fé, foi e fez o que o profeta disse. E assim ela comeu, e ele e os da casa por muitos dias. Versículo 15. A farinha não acabou, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Depois disso, o filho da mulher adoeceu. Sua doença se agravou até que ele morreu. E ela disse a Elias: que eu tenho contigo, homem de Deus? Viesse trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Versículo 18. E ele disse: dá-me seu filho. E levando-o para o quarto, deitando-o na cama, orou ao Senhor. Estendeu-se sobre o filho dela 3 vezes e clamou que a alma dele voltasse a entrar no menino. E assim aconteceu. A alma tornou a entrar no menino e este reviveu. Versículo 12. Essa foi a primeira vez, mas não a última, que Deus ressuscitaria um morto. Voltou então com o menino nos braços e o entregou à mulher. E disse ao profeta que agora ela conhecera que verdadeiramente ele era um homem de Deus e que a palavra na boca dele era verdade. Versículo 25 e 26. Tem tanta coisa linda revelada nessa palavra com relação à retidão, à confiança, ao compromisso e à fé, que é até difícil nós começarmos a falar. Mas primeiramente nós vemos que Deus não enviou o profeta à casa de alguém de posse, o que certamente qualquer um ficaria honrado em receber um profeta em sua casa. Deus o enviou a alguém que não tinha nada, nenhuma esperança, a não ser a de morte pela fome que já batia a sua porta. Mas a viúva confiou, creu e Deus a livrou, dando-lhe mantimento. E não só isso, salvando de novo a vida do filho, que dessa vez tinha literalmente morrido. Ele ter sido alimentado por uma tribo árabe e não pelos próprios israelitas ou por corvos,
pode mostrar que Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir o seu propósito. João 6,37 diz que tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Resumindo, seja quem quer que você seja, você se sinta um lixo, por você se sentir o mais indigno de todos, você será cuidado, amado, protegido pelo Senhor, como foi aquela viúva e o seu filho. O pedido de Elias àquela viúva para que primeiro desse o pão para ele era uma prova de fé para ela. Os milagres sempre começam com um ato de obediência e fé. A viúva o reconheceu como um homem de Deus, ou seja, mesmo no momento em que Israel estava desviado dos caminhos do Senhor e adorando a Baal, essa mulher demonstrava sua fé no Deus de Israel. Temos que lançar a preciosa semente em todos os corações, porque muitas vezes pode parecer que é improvável, impossível, mas é dali que ela vai brotar. A viúva, que nem era uma israelita, recebeu a bênção máxima da aliança de Deus para com os homens, a dádiva da vida resgatada do poder da morte. E essa bênção veio na pessoa do filho dela, única esperança para uma viúva naquela sociedade em que viviam. Hebreus 11:35 nos diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, quando Jesus ressuscitou. Deus usou essa experiência de fé para convencer uma mulher, uma viúva fenícia, de que a palavra do Senhor Deus de Israel era digna de aceitação e verdadeira, coisa que o próprio povo do Senhor em Israel tinha deixado de fazer. Eu sei que vocês vão achar muito mais ensinamentos nessa belíssima passagem bíblica, mas eu vou parar por aqui. Ainda temos muito que aprender. Amém? Um abraço naquele que ressuscita os mortos, o Senhor Jesus. Voltamos amanhã com 1 Reis, capítulo 18, se Ele nos permitir. Cada dia essas histórias vão ficando mais lindas. Eu espero que vocês estejam gostando e aprendendo e crescendo junto comigo. Um abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim.